Olá pessoal, bom dia. Vamos falar mais um pouquinho aqui sobre dissertação, né? E trabalhar detalhes da estrutura. Opa, passei demais. Aqui. Qual é o principal objetivo de um texto dissertativo? É expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando-o sob um determinado ponto de vista e fundamentando com argumentos convincentes em defesa de nossas posições, de nossa opinião, tá? Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, é discorrer, falar, escrever, abordar sobre um ponto de vista, opinando e persuadindo. Ou seja, você vai colocar a sua opinião, mas ao mesmo tempo você vai persuadir o leitor, tá? Ele precisa se convencer da sua opinião nesse momento de escrita. Ok? Dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias quando procuramos justificativas para elevação dos preços, aumento da violência, desemprego. Estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, guerras, AIDS, natureza, poluição, desmatamento, aquecimento global e etc. Defendemos nosso ponto de vista em relação à nossa liberdade, futebol, música, aborto, minorias, injustiças sociais, avanços da tecnologia e genética. Isso são exemplos, tá, gente? Depois, em suma... Peraí, deixa eu tentar levantar aqui para o... Aí... Porque tá aqui, né? Não vamos adaptar. Aqui, eu arrumei um recurso aqui chamado suporte para ver se melhora um pouco. Aí, vamos lá. Em suma, dissertar, né, nada mais é que desenvolver uma discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização, pensamento em defesa dos pontos de vista e a descoberta de soluções para o mesmo. Significa refletir sobre o mundo que nos cerca e, a partir disso, argumentar, tá? O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese, um ponto de vista sobre um determinado assunto, apoiado em dados, fatos, né, citados, exemplos, fundamentações, enfim, argumentos, informações que comprovem o que você está falando. Qual é a estrutura dessa dissertação? É problematizar algo, tá? Um texto dissertativo precisa ter uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, os maiores problemas de um texto são expor as ideias desordenadas no papel, falta de linha de raciocínio, que é conhecido como coerência, não relacionar uma ideia com a outra, fazer coesão, não provar absolutamente nada. Não tem que ficar preocupado, eu tenho que provar isso, eu tenho que provar aquilo. Não. Você tem que persuadir a pessoa que está lendo para ela se convencer do que você está falando está correto, tá? As partes da dissertação devem estar bem definidas e intimamente ligadas. O modo de se estruturar a redação é o que mais valoriza para a inteligibilidade do texto. Ou seja, o texto tem que ser inteligente, tem que ser apresentável, tem que ter uma estrutura organizada para que você tenha... vamos dizer, a melhor nota no Enem diante disso. Aí vamos falar um pouquinho dessa estrutura, né, dessa organização. Ele se organiza em 3 partes. Vocês estão cansados de ouvir isso, que eu estou cansada de falar. A introdução, que é a apresentação da ideia principal ou tese. Desenvolvimento, que é a apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. E a conclusão, que é a apresentação do resumo da ideia principal ou de uma sugestão para a resolução do problema, tá? E aí vocês têm que ter cuidado com a ideia de texto e principalmente a linha insuficiente, tá bom?